fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome vai chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Nós vamos estar cantando o louvor inicial, o hino 194, o qual será projetado, enquanto aqui à frente oraremos ao Senhor. Damos por aberto este culto de adoração ao Senhor com o hino 194.
Para a nossa leitura e meditação, que logo mais nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor nosso Deus, nós estaremos lendo em Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 15, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? De joelhos, oramos ao Senhor nosso Deus. Nós engrandecemos a Deus por nós estarmos, reunidos, já vivendo aí a noite do segundo dia e na presença do Senhor nosso Deus, Claro que para quem começa aí a sua jornada de trabalho numa segunda-feira, então que a bênção de Deus, seja derramada sobre nós. E nada melhor do que começar a semana, na presença de Deus. Não existe coisa melhor do que nós começarmos um dia, nós começarmos uma semana, nós começarmos a realmente buscar a Deus, Em tudo aquilo que nós formos fazer, nós realmente buscarmos a direção de Deus. E o Senhor nos deu o privilégio, irmãos,
de nos reunirmos nesta noite para adorar e para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Que eu e você possamos cantar a Deus, possamos orar a Deus, possamos buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Eu passo a palavra à ministra de louvor desta noite, Diaconisa Rosa. Não é não? É Deus? Amém. Amém. Nesse momento, né, de alegria que nós estamos aqui na casa do nosso Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé, convidar o grupo de louvor. Não há uma razão senão nós estarmos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Tenho certeza que o teu coração se alegra nessa noite, né, e eu te convido nesse momento a adorá-lo em espírito e em verdade.
Deus. Nesse momento eu convido a diaconisa Jéssica, que estará nos elevando a Deus, na oração em favor das ofertas. Ele levanta os
colocar-se de pé. Vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta muito simples. Você não precisa responder, eu quero que você apenas reflita a respeito dessa pergunta. Você é conhecido pelo quê? Tem um comentário com a Ângela, eu meio que usei a pergunta que ela fez ontem. Você é conhecido pelo quê? Tenho certeza que você é conhecido pelo seu nome, né? E o nome ele tem a sua importância porque além de você ser conhecido pelo seu nome, ele traz para as pessoas que você conhece, né, algumas atribuições, alguns valores, né, a respeito de você ou da pessoa. É tão interessante que na Bíblia o próprio Deus ele dispõe, né, a nós uma pessoa, e essa pessoa ele chama de príncipe da paz. Se a gente for ler lá em Isaías no capítulo 9, o versículo 6 nos diz assim, em Isaías no capítulo 9, versículo 6 fala bem assim: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós apenas lêssemos esse versículo, nós saberíamos, eu tenho certeza que você sabe quem é essa pessoa. Não é necessário um nome, né? Você sabe quem tem essas atribuições. E o mais interessante, e eu convido a Danitiele a projetar para nós, que a gente vai ler todos juntos, que a palavra de Deus revela quem é essa pessoa. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler todos juntos? Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, nos diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o seu nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o nome, esse nome lindo, poderoso, esse nome que Deus ele preparou, né, através do seu Filho Jesus Cristo. Esse nome que é poderoso, que é conselheiro, que é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse nome que se revela como Senhor. É esse o nome mais lindo que existe. Eu te convido nesse momento a adorá-lo, né, em espírito e em verdade. Esse nome lindo, o nome de Jesus Cristo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
Amém. Nós vamos refletir na palavra do Senhor nosso Deus, o qual nós já lemos em Tiago, no capítulo 5. Eu vou ler os versículos 13 e 14 e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 14 nos diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós vamos, Senhor, refletir na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, da Tua palavra falada. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, pois sabemos que a cada dia o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos abençoado, e a Tua palavra, ela é viva, ela é santa, e ela conduz o homem por qual caminho ele deve andar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, mais uma vez, unidos, juntos, e neste momento nós vamos, refletir na palavra do Senhor nosso Deus. E é muito bom quando nós nos reunimos, para adorar a Deus em um só louvor, em uma só adoração, em uma só oração, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós refletimos na palavra do Senhor nosso Deus, justamente nestes versículos que está escrito na palavra do Senhor, que vem nos falando, a respeito de como o homem deve conduzir a sua vida pautada dentro da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela é a bússola que conduz o homem, que dá a direção para o homem. A palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta em todos os sentidos da nossa vida, em todos os sentidos. Deus, através da sua palavra, Ele nos mostra qual o caminho que nós devemos andar. Quando nós paramos e refletimos nela, então nós encontramos nela a vida para a nossa vida. Nós encontramos nela a salvação para as nossas vidas. Por isso, a palavra do Senhor nosso Deus precisa ser lida. A palavra do Senhor nosso Deus precisa nós confiarmos nela. E a palavra do Senhor nosso Deus, ela precisa ser praticada. A partir do momento que eu tenho estes conhecimentos, que eu faço esse exercício na minha vida, de ler, confiar que o que nela está escrito é a palavra de Deus, é a verdade para a minha vida, e eu praticar esta palavra,
então eu sou conduzida totalmente pelo Senhor. E como nós falamos, a palavra do Senhor, ela vem orientando a nós de como deve ser o nosso procedimento, como deve ser a nossa vida que nós estamos vivendo aqui. E ela vem nos orientando, mas para isso nós precisamos conhecer, e só se conhece lendo, né? Nós precisamos crer que ela realmente é eficaz na nossa vida e praticar aquilo que nós lemos, praticar aquilo que nós cremos, praticar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, meditando aqui na palavra do Senhor, em dias tão difíceis, né, que nós vivemos, em situações tão complicadas, e nós nos deparamos então com esse trecho da Bíblia Sagrada que vem nos fazendo questionamento, vem nos fazendo perguntas, vem perguntando para nós. E o importante de tudo isso é que para toda pergunta se tem uma resposta, né? Então a palavra de Deus realmente ela é completa, ela é repleta de tudo aquilo que nós precisamos. Nós é que muitas vezes queremos viver, né, da nossa forma, do nosso jeito, aquilo que nós pensamos que é bom para nós, e então deixamos, né, um pouquinho de lado aquilo que Deus nos ensina. E Ele vem perguntando para nós: está entre vós alguém aflito? Tem alguém aflito? Você está aflito? Aí Ele nos dá a resposta: ore. Então, o que eu tenho que fazer se eu estou aflito? Eu preciso orar. Mas o que é esta aflição? Qual o sentido desta aflição? Nós buscamos no dicionário, segundo Aurélio, e ele nos fala que aflição é angústia, preocupação, é sofrimento. Isso que nos diz o dicionário Aurélio. E o que nos diz o dicionário bíblico? Ele nos diz que aflição é um sofrimento causado pelo desgosto. É uma tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Então, irmãos, nós paramos e meditamos, né, dentro desses questionamentos. Então a gente pergunta para a gente mesmo, né? A gente dê a pergunta para a gente e pergunta posteriormente se nós estamos aflitos, se nós andamos aflitos, se nós andamos preocupados, se nós andamos tristes, né? Em que situação em que nós estamos caminhando, direcionando, né? Moldando assim a nossa vida, o nosso caminho para ter um encontro com Cristo. Então ele vem dizendo assim: olha, você está triste? Você está aflito? Você está preocupado? É para você orar. É para você orar. E nós vemos que a oração, ela é a chave da libertação desses sentimentos que ficam no nosso coração. É através da oração que a gente consegue se libertar dessa tristeza profunda, se libertar das preocupações que às vezes tira a nossa paz, tira a nossa comunhão com o Senhor. Então o Senhor vem nos falando que nós precisamos orar, e através da oração nós conseguimos a libertação desse sentimento que nos oprime. É só orando que nós conseguimos nos libertar disso. Se você não orar, como que vai ficar? Se você não buscar, como que você vai seguir o teu caminho? A oração, ela é uma conversa com Deus. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso conversar com o autor e consumador da minha fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso falar com Ele. E eu falo com Ele através da oração. Eu falo com Ele me prostrando diante dEle e colocando na presença dEle aquilo que eu estou sentindo. Abertamente, claramente. E nós vemos também que o único intermediador entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo. É o único.
faz essa intermediação. E daqui a pouco a gente vai voltar para falar a respeito dessa intermediação. Só Jesus, Ele que faz essa intermediação para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Hoje nós também temos o Espírito Santo, irmãos. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não estamos sozinhos, nós temos alguém que nos ajuda a caminhar, nós temos alguém que nos ouve e responde às nossas orações. A pergunta é: você está aflito? Ore. É para você orar. E nós vemos que a oração, né, ela vai nos conduzir, então, a esse acesso a Deus, e todos esses sentimentos, eles vão sair do nosso coração e nós vamos ter uma vida em paz com Deus. Quando a gente se depara com essa pergunta, que ele está falando assim para você: você está triste? Você. De repente você está triste, eu não. De repente eu estou mais tranquila, eu estou alegre, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele fala assim: olha, se você está triste, é para você orar. É para você orar. Quando nós falamos aqui a respeito do intermediador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele mesmo que faz essa intermediação, sabe? É o Espírito Santo que eleva as nossas orações até Deus. Você que vai orar, você está triste, você precisa orar, você está aflito, você está preocupado, você está angustiado, você precisa se colocar diante de Deus e dobrar os seus joelhos. Você está sozinho? Não está. Você não está sozinho, mas eu não sou a sua intermediadora. Eu não sou a sua intermediadora. O seu intermediador é Jesus Cristo. O que eu posso fazer? O que a igreja pode fazer é orar junto com você. É estar junto com você, né? Lembrei do Gilberto agora, nessa labuta da vida. O que nós podemos fazer é orar com você, dobrar o joelho junto com você. Mas o principal joelho que tem que se dobrar é o seu. É o seu joelho que tem que se dobrar. É você que precisa falar com Deus. É você que precisa desabafar com Ele. É você que precisa contar para Ele. E o que nós podemos fazer é te ajudar em oração. Eu não sou a sua intermediadora. Aquela questão, né, das crianças. Esses dias, né, passei por isso com os meus netinhos. Então alguém está oferecendo alguma coisa e ele olha para você e se recua, né? Aí então você fala assim: pode pegar, né? É como se o pai e a mãe estivessem liberando: pode pegar. Intermediamos ali. Mas nessa situação aqui, é você e Deus. Nesta situação aqui, em que você está triste, em que você está aflito, em que você está cabisbaixo, em que alguma coisa está acontecendo, Deus quer tratar com você. É com você. O principal joelho que vai se dobrar é o seu. O nosso vai estar posterior. O nosso vai estar ao seu redor. O nosso vai estar junto com você. Mas o principal joelho a ser dobrado é o seu. É o seu. Porque o tratamento é de Deus com você. Então, irmão, sabe, nós nos perguntamos assim: mas Deus não sabe tudo? Deus sabe tudo, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que se passa na minha vida. Então, por quê? Se Ele sabe, então por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele quer ouvir de você, Ele sabe. Se fosse assim, nós nem precisaríamos orar, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe até o que vai acontecer daqui a pouco, Ele sabe tantas as coisas. Mas como um pai, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Sabe, então Ele está com as mãos estendidas, Ele quer que você venha pegar. Só pegar. Só que para pegar, você precisa se dobrar. Você precisa se colocar diante dEle. E esse se colocar é com o coração limpo, com o coração transformado, é crendo que Ele pode fazer, é crendo que Ele é o único Senhor e Salvador que pode resolver toda e qualquer situação da sua vida.
Deus, irmãos, quer tratar com cada um de nós, sabe? Então, às vezes, a gente fica se perguntando tantas coisas e está tão fácil de se resolver as coisas, está tão simples de se resolver, né? E é só a gente ir em Deus, é só a gente contar para Ele, ser sincero, sabe? Olha, eu preciso disso, eu fiz isso e enfim, sabe? É abrir o coração mesmo para Deus. Tenha certeza que Deus, Ele vai tratar com você. Então, nós vemos que a palavra do Senhor, irmãos, ela é o direcionamento, ela é a bússola que vai nos conduzir. E se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, nós não vamos sofrer as doenças do século, não é verdade? Se nós temos a prática da palavra, e se Ele fala assim, Ele pergunta para você, você está aflito? Você está triste? Você está preocupado? Você está angustiado? Ore, ore. É claro que existem situações na nossa vida que acontecem sem ao menos nós esperarmos. Claro que sim, mas qual é o conselho da palavra? Ore. Ah, mas eu não tenho forças para orar porque a situação está muito difícil. Você tem força para dobrar o joelho? Eu acho que tem. Não tenho força para dobrar o joelho, tem problema não, fica de pé. Não tenho forças para ficar de pé, não tem problema não, senta. Não tenho forças para sentar, deita. Para tudo tem alternativa. Agora, a sua oração, ela precisa ser sincera diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, tratar muitas coisas com Deus. E Ele está aguardando a nossa ida. Ele está esperando nós chegarmos diante dEle para tratar desse negócio, para tratar desse assunto. Então, que nós possamos realmente buscar a Deus, sabe? Se a tristeza bater na sua alma, vai até Ele, que Ele com certeza vai te dar aquilo que você precisa. E nós vemos que Ele vem fazendo outra pergunta. Está alguém contente? Você está feliz? Cante louvores. Você está feliz? Adore a Deus. Louve e engrandeça o nome do Senhor nosso Deus. Dê a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Mas por que nós nos referimos dizendo dê a Deus? Porque quando nós estamos felizes, quando nós estamos contentes, nós engrandecemos o nome do Senhor. Eu até estava pensando, de repente na sua extrema felicidade, você está extremamente feliz, aí você vai e canta um Roberto Carlos. Porque você está feliz, né? Aquela música é bonita. É isso que Deus está falando? É isso que Deus está falando para você? Se você está alegre? Se você está alegre é para você cantar uma música secular? Ou Ele está falando que se você está alegre, você cante louvores a Deus? Não dê aos ídolos o que pertence a Deus. São essas coisas que nós precisamos tratar com Deus, irmãos. No momento de extrema felicidade em que eu recebi uma bênção do Senhor, ao invés de eu louvar o nome do Senhor, eu vou tratar com ídolos. Você ficaria feliz? Você ficaria contente? Se você desse pão para o seu filho, né? Em contrapartida, ele te desse uma cobra. Sabe, irmãos? Então são coisas às vezes tão pequenas, né? Que passa desapercebidos, mas não deixa de ser ídolos. Nós precisamos dar a Deus o que pertence a Ele. E se eu estou feliz, e se eu estou contente, e se o Senhor me abençoou, e se o Senhor me agraciou, eu vou cantar louvores a Ele, eu vou adorar a Ele, eu vou bendizer ao Teu santo nome. Eu vou fazer um culto na minha casa, eu vou dar uma festa na minha casa e vou convidar todos os irmãos para nós juntos adorarmos a Deus, engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o sinal da felicidade. Esse é o sinal da felicidade. Eu sei quando meu vizinho está contente. Ele fica contente todo final de semana. Aí todos os vizinhos são obrigados a ouvir um monte de música. Porque ele está contente, porque ele está feliz. E nós não temos um som compatível, né? Então não dá nem para disputar. Mas enfim, então a nossa felicidade, irmãos, ela precisa ser expressa. Ela precisa ser expressa e dado a quem merece. E quem merece é Deus. E quem merece é o Senhor. Sabe? Então
se você está triste, vá, coloca diante de Deus, comunica os santos, que juntos nós vamos orar, e com certeza a bênção do Senhor será derramada. E se você está feliz, adore a Deus, glorifique o nome de Deus, exalte ao Senhor, porque Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. E agora, está doente? Você está doente? Ele vem nos dizendo assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que vivemos, dias complicados e difíceis. E de repente sou eu que não estou vendo, de repente eu que não estou tendo essa visão, eu que não estou conseguindo. Mas nós vemos que a palavra de Deus nos orienta que se nós estivermos doentes é para nós chamarmos alguém. Se nós estivermos doentes é para nós chamarmos os presbíteros da igreja. Quando a gente fala presbítero, o pastor está embutido, porque ele também é presbítero. Então nós temos praticado isso. Nós temos chamado os homens de Deus para ir orar por nós se nós estamos doentes. Você tem chamado? Você já chamou? Você esteve doente? Você falou: pastor, venha na minha casa, presbítero, venha na minha casa. É a ordem de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Sabe? Deus está falando: olha, se você está doente, você está enfermo, não é para ficar sozinho, é para chamar os homens de Deus para ir na sua casa, para orar por você, para orar com você. Então hoje nós vivemos dias de tecnologia, Então nós vemos muitos pedidos de orações que têm sido feitos nos grupos de orações. E realmente, a gente ora, a gente clama, a gente busca o Senhor. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando? O que ela está nos ensinando? Que é para chamar os homens de Deus para ir orar por você na sua casa. É isso que a Bíblia está ensinando. Aí nós vamos meditar no vírus, Não só no vírus, mas em toda e qualquer doença contagiosa. Quando a gente vai lendo aqui a palavra de Deus, então a gente vai, vai tão longe. Então a gente passa a meditar que quando a palavra de Deus foi escrita, nós vemos aqui, vemos todos os feitos de Jesus. Quando Jesus curou os leprosos, os leprosos ouviam falar a respeito de Jesus, eles sabiam que Jesus estava vindo, então eles foram: não, nós vamos de encontro a quem pode nos curar, E então Jesus curou a todos, era uma doença contagiosa. E então eu sei, irmãos, que nós usamos o bom senso, nós temos usado o bom senso. Só que na Bíblia não está falando do bom senso. Não está falando do bom senso. Aqui ele está falando que se você estiver doente, ele também não especificou a doença. Ele não falou se era contagiosa ou não. Ele falou que se você estiver doente, é para você chamar os presbíteros da igreja e eles vão lá para orar por você. Aí eu vou usar o bom senso. Então eu vou pedir a minha oração no grupo. Mas eu estou precisando de alguém lá na minha casa. Porque eu estou fraca. Eu estou fraca. Eu preciso que alguém vá na minha casa, que de repente eu não vou conseguir orar com a mesma fé, com o mesmo intuito que o homem de Deus foi chamado, foi separado para isso. Então, quando nós temos um chamado por Deus, não tem requisitos de limites. Nesse caso eu vou, naquele outro eu não posso ir. Quando você foi chamado, foi independente. Independente das circunstâncias e das situações, você teria que estar preparado para ir a qualquer momento, ou qualquer hora e em qualquer lugar, quando fosse chamado por um filho de Deus. Não teve. Você aceitou o chamado de Deus.
E agora se precisa fazer necessário esse chamado, fazer valer na vida das ovelhas do Senhor. Eu não sei se as ovelhas estão retraídas. Eu não sei se as ovelhas estão com medo, de repente, de contaminar ou ser contaminadas. Mas se você sentir necessidade, o Senhor fala que é para chamar as pessoas que o Senhor separou para este negócio, que o Senhor separou para estes momentos. É a palavra de Deus que nos diz: está precisando, está doente, chame os presbíteros. Mas eu estou com o vírus, como que eu vou chamar o presbítero? Tem métodos, irmãos. Nós vamos te dizer assim, alguns recursos que podem ser feitos. Nós sabemos que as janelas podem ser abertas, que as portas podem ser abertas, que você pode pôr uma máscara, que você pode ficar pelo menos a 1,5 metro, 2 metros de distância, e você pode estender a sua mão e fazer uma oração. E na Bíblia não está nem escrito isso, não. Está falando que se tiver alguém doente é para você ir, mas claro que nós não vamos ser inconsequentes, né? Que nós sabemos de uma contaminação. Porém, Deus mandou ir. E Deus falou para nós que se nós precisarmos é para chamar. É para ligar e chamar. Sabe? Então nós precisamos praticar a palavra, irmãos. Nós precisamos viver a palavra. Não tenha medo de viver a palavra. Não tenha medo de praticar a palavra. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Ou eu creio ou eu não creio. Não tem meio termo, não tem meio termo. Se tiver meio termo, está fora dos esquadros de Deus. Não tem, sabe? Então Deus, Ele faz para nós questionamentos e Ele também nos dá a resposta. Sabe, é tão importante esse versículo aqui que nós lemos, no versículo 14, né, que ele vem falando para chamar os presbíteros, para ungir com azeite. Olha a importância, olha, presbítero, a importância que você tem diante de Deus. Olha a responsabilidade com as ovelhas de Deus. As ovelhas, a responsabilidade com as ovelhas do Senhor. Ele fala assim, olha, a oração da fé salvará o doente. É você que vai levantar o doente? Não é você que vai levantar o doente, porque a Bíblia vem nos falando assim, e o Senhor o levantará. Só que o Senhor precisa de você para levantar o doente. O Senhor precisa da sua ação, o Senhor precisa da sua fé, para que o serviço do Senhor venha a ser feito e executado, e as ovelhas do Senhor venham ser abençoadas, venham ser agraciadas pelo nosso Deus. Você está com medo? Vá lá na fonte. Tem alguém que tira todo o seu medo e o nome dele é Jesus. Está intimidado? Vá na fonte. Jesus tem tudo, irmãos. Jesus tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. E a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos praticar a palavra do Senhor nosso Deus. E olha a importância que é a oração. Por isso que eu falo, às vezes nós sofremos porque nós queremos. Porque Deus tem pessoas capacitadas, porque Ele capacitou, porque Ele deu autoridade para nos ajudar e nós ficamos lá perecendo. E Ele vem dizendo assim, ó, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha, irmãos, a importância que tem de uma pessoa de Deus na nossa casa. E nós às vezes ficamos sofrendo, porque temos medo de chamar, temos medo de comunicar. Não tenha, porque é a palavra de Deus quem nos diz, é a palavra de Deus quem nos orienta. E uma vez que eu levantei a mão e eu aceitei o chamado de Deus, eu tenho que estar pronta para esse chamado. É com vírus? Amém. É sem vírus? Amém. Eu tenho que estar pronta porque eu aceitei o chamado do Senhor. Mas eu não tenho um presbítero na minha igreja, não tem problema, vai o diácono. Mas eu não tenho um diácono, não tem problema não, vai o irmão mesmo. É o irmão que Deus capacitou. Sabe, o que não pode, o que Deus não quer, é que nós ficamos sofrendo, sendo que tem pessoas capacitadas para nos ajudar.
Sabe, então nós precisamos viver realmente a palavra do Senhor nosso Deus. Sabe, nós precisamos vivenciar esta palavra. Se você está aflito, ore a Deus, comunique que juntos nós vamos orar e você vai vencer. Se você está alegre, dê a Ele a honra, a glória, a louvor e a adoração, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória. Você está doente, chame os homens de Deus para ir lá na sua casa, para ir lá no hospital, para ir onde quer que for, para orar por você. E agora, então, nós paramos e meditamos, mas é só uma enfermidade, de repente, física? Não, irmãos. Tem coisa que mata mais que uma doença física. Sabe, então se eu me sentir doente, se eu me sentir que eu estou precisando de alguém na minha casa, eu preciso chamar esta pessoa para me ajudar em oração, para que de repente os meus pecados sejam perdoados e eu seja levantada diante de Deus. Existem coisas na nossa vida que só nós tratamos, só nós e Deus. É só você e Ele que se trata alguns tipos de negócio. Nesse caso aqui do aflito é só vocês, juntamente com a gente em apoio em oração. Outros casos, irmãos, nós temos pessoas para ajudar. E essas pessoas precisam ser comunicadas. Essas pessoas precisam ser chamadas para que possa levantar o doente, para que possa sarar o doente. A bênção vem da mão dele? Não, não é da mão dele que vem, não. É da mão do Senhor, mas através dele o Senhor opera. Amém? Vamos nos colocar de pé? Neste momento nós vamos orar a Deus e nós vamos apresentar, né, os nossos pedidos, as nossas orações diante do Senhor. E nós vamos orar pelas famílias da semana, que é o irmão Antônio e a irmã Rosilda, que são os pais da Edneia, a Cida, a Thaís e o Gabriel do Pedra 90. Nós vamos apresentar estas famílias nas mãos do Senhor, mais os outros nossos irmãos, né, que nós sabemos que estão aí num período de quarentena. E se houver algum outro pedido de oração, os irmãos têm a oportunidade. Continuar orando pelo Armando, precisa das nossas orações e vamos diariamente colocá-lo diante de Deus, que é muita necessidade. Amém. A irmã Sandra pediu oração, né? Então, de joelhos, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus santo, nós exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor, pois o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, Senhor, é derramada sobre nós. Senhor, nós louvamos e reconhecemos a Ti, Pai, porque sabemos que a cada dia o Senhor nos ajuda e o Senhor nos abençoa. Senhor, a Tua palavra, nós sabemos, ó Pai,
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos estar cantando o hino 265. Amém. Nós queremos agradecer as visitas, né, que estão conosco. A Emília, que é a namorada do irmão Wendel, né, que Deus abençoe a nossa irmã Emília. O Walter e a Geise, que são os amigos do Edelso, que estão conosco. O Vinícius, namorado da Maísa, né, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de todos vocês, de todos nós, que nós possamos estar mais vezes juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidar o pastor para nos despedir com a bênção apostólica. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero comunicar aos irmãos que nós teremos um estudo que vai começar na próxima sexta-feira, às 19 horas. Para aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus. Algumas pessoas têm me procurado, tá com a necessidade, com o desejo de aprender mais da palavra de Deus, e eu achei mais adequado marcar isso aqui na igreja, onde a gente tem um espaço mais adequado para que a gente possa estar ministrando esse estudo da palavra de Deus. Então, se você tem alguém que você sabe que quer estudar mais, conhecer mais da Bíblia, possa entrar em contato conosco
ofereça para aquela pessoa que você sabe que também tem esse desejo e às vezes não teve a oportunidade de estudar mais a palavra de Deus, para que a gente possa fazer isso a partir da próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na igreja. Então, você queira, é convidado a estar conosco, e que vamos orar para que muitas pessoas possam ter o entendimento que o Espírito Santo nos concede através do estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, que Deus possa nos guardar, e na próxima sexta-feira, quarta-feira, claro, tem o culto, e vamos orar para que na próxima sexta-feira a palavra de Deus possa ser ministrada àqueles corações que necessitam e que desejam. Incline a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.